Olá, terceiro ano, como é que vocês estão? Estão bem? Então eu vou começar a revisão da prova de física. Eu selecionei as questões mais difíceis, principalmente pelas transformações matemáticas, e nós vamos aqui destrinchar detalhadamente todas as passagens. A primeira questão, ela era referente a uma eletrização por contato. Na eletrização por contato, as esferas elas se eletrizam com cargas iguais e a que está eletrizada cede metade. Se ela estiver eletrizada com 4 coulombs, ela vai ceder 2 coulombs para a outra. Então nós temos a esfera A carregada com Q+, B, Q- e C neutra, né? Então, você pega a esfera C e que entra em contato com B. O que acontece? B vai ceder metade. Então, C vai ficar carregado com Q dividido por 2 e B vai ficar carregado Q dividido por 2. Aí o C entra em contato com A. Quando C entra em contato com A, o que acontece? Ela cede metade. Aí vai ficar Q sobre 4 e Q sobre 4. Aí a esfera A entra em contato com B. A esfera A já está carregada com Q dividido por 4. Se cede metade, vai ficar o quê? Q dividido por 8. Então, A fica carregado com Q dividido por 8, B por 8, e C vai ficar com Q dividido por 4, ok? Terceira questão. A terceira questão recebe-se 10 milhões de nêutrons, correto? E eu quero saber qual é a carga. Então, vejam só. 10 milhões é a mesma coisa que 10 elevado à sétima. Então, você usa a fórmula Q é igual a N vezes E. Q é a carga que você precisa saber. N é o número de nêutrons, elétrons, prótons. E E é a carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19ª potência. Aí, com isso, você multiplica e acha o quê? O valor da carga em coulombs. A terceira questão, você tem duas cargas que estão distantes a meio metro e você quer saber a força elétrica. Só que nesse problema tem um detalhe. Uma carga é dada em micro, então 10 a menos 6. Outra carga é milicoulomb, então por isso eu coloquei 10 a menos 3. É essa a diferença. Aqui no canto até coloquei para vocês, tá? O K vale 9 vezes 10 a nona e você coloca meio metro, que já está no sistema internacional, não precisa transformar, elevado ao quadrado. O único problema era esse. Era perceber que uma carga estava em micro e a outra estava em mili. Então, mili 10 a menos 3. Joguei na fórmula e calculei a força elétrica, cuja unidade é newton. Então, era só, o problema era esse, era ler e perceber as diferenças dessas duas unidades. Sétimo exercício. Você tem duas esferas idênticas, tá? Presas a uma distância de 4 metros e a distância entre elas é de 3 metros. Se elas são idênticas, é claro que a força vai ser de repulsão. Só que vocês vejam o seguinte, aqui tem a força peso para baixo porque ela está suspensa. Tudo que está suspenso, preso, tem que ter peso. E essa é a força de repulsão. Em cima disso eu quero achar força. Aqui você vai usar geometria. Semelhança de triângulos, correto?
Dá para perceber a semelhança de triângulos? Aqui eu fiz um desenho para vocês perceberem. 3 está para F, assim como 4 está para P. Olha aqui, ó. Isto aqui é semelhante a isto, a isto. Bom, gente, esse era o único problema, lembrar da semelhança de triângulos, tá? Aí você multiplica em cruz. Você não pode esquecer o seguinte, aqui ó, P não é igual a M vezes G, é dado no exercício. A aceleração da gravidade que é 10 e a massa. Você substitui. Foi o que eu fiz aqui, eu substituí. E aí achei a força. Então o segredo era esse do exercício. Esse tipo de exercício, ele aparece muito em vestibular e não tem erro. É esse pensamento. Lembrar que quando tem algo suspenso, tem força-peso, e no caso aí a força de repulsão, porque ele é bem claro no exercício, ele diz, as cargas são idênticas. Se são idênticas, vai haver repulsão. Por isso que minha força está no sentido contrário. Aí me permite fazer a semelhança de triângulos. Correto? Não esquecer que peso é igual a M vezes G, substitui e achou a força. Era isso aí, esse raciocínio que era para vocês fazerem, ok? Bom, o item B, aí eu quero saber o valor da carga. Usei força igual a K, Q1, Q2 dividido por D quadrado. Aí na linha de baixo você aparece assim, Q elevado ao quadrado. Como? Se as cargas são diferentes. Não, não são diferentes. Porque no exercício ele diz que as cargas são iguais. Então, Q vezes Q vai dar Q quadrado. Ok? Tem que vocês lerem com atenção o enunciado. Ok? Aí eu substituí os valores de tudo. Aí fica um problema aqui, ó, embaixo. Aí é um problema matemático. Vocês sabem que quando um expoente está dentro da raiz, ele deve ser um número divisível pelo índice da raiz, que é 2. Por isso que eu fiz essa transformação. Ao invés de usar isto aqui, eu usei 37,5 e multipliquei por 10 a menos 3. 10 a menos 3 com 10 a menos 9, vai ficar 10 a menos 12, que aí me permite pegar o 12 e dividir pelo índice da raiz, que não aparece, mas é 2. Por isso resulta 10 a menos 6. Teria que fazer isso. Toda vez que vocês caem numa raiz quadrada onde tem um expoente, uma potência de 10, um expoente, esse expoente você, de qualquer maneira, você deve transformá-lo num número par. Então a saída é essa daí. Ok? E com isso eu encerro a minha revisão de física da prova, ok? Até a próxima, meninada. Estão vendo? Os dois pincherzinhos lá, ó, dormindo que nem os anjos. Eu só consigo fazer à noite, porque aí todo mundo fica em silêncio e ninguém me perturba. Tchau, garotada. Beijão pra vocês.